na Jovem Pan. Mineiro, segundo turno, quarta rodada, Grupo A, sábado no Beira-Rio, Internacional 1, Guarani de Venâncio Aires também 1. Em Ijuí, ainda no sábado, São Luís 1, Glória 0. Jogos do domingo em Veranópolis, Veranópolis 2, Grêmio 1. Em Carazinho, Atlético Local 1, Juventude de Caxias 1. Em Erechim, Ipiranga 2, Grêmio Santanense 1. Em Bento Gonçalves, Esportivo perdeu do Caxias 3-2. Agora jogos do Grupo B, segunda fase, primeira rodada. Em São Leopoldo, Aimoré 3, Inter de Santa Maria 2. Em Palmeiras das Missões, Palmeirense 1, Brasil de Pelotas 2. Em Santa Cruz do Sul, Santa Cruz 2, Passo Fundo 0. Em Santo Ângelo 2, Taquariense 1. 21 horas e mais 16 minutos aqui no terceiro tempo do futebol da Jovem Pan. Em nome do Bradesco, meu banco, o dia a dia do Brasil tem Bradesco, é claro. E de peças genuínas GM, a alma do seu Chevrolet, Fábio. E dando sequência ao placar esportivo do final de semana, Campeonato Catarinense, segunda fase, segundo turno, segunda rodada. Sábado em Chapecó, Chapecoense 3, Marcílio Dias 2. Neste domingo em Jaraguá do Sul, Jaraguá 0, Figueirense 0. Em Tubarão 4, Blumenau 0. Em Criciúma 4, Brusque 3. Em Florianópolis, Avaí 0, Joinville 2. Campeonato Goiano, quinta rodada de retorno em Santa Helena 0, Goiás 2. Em Anápolis, Anapolina 2, Goiatuba também 2. Em Morrinhos, América 1, Caldas 0. Em Goiânia, Atlético 1, Craque 2. Em Jataí, Jataiense 1, Anápolis 4. Em Goiânia, Vila Nova 1 e Tumbiara 2. No Campeonato Baiano, segunda fase de primeiro turno, oitava rodada. Jogos de sábado em Salvador, Galícia 2, Jacuipense 1. Ipiranga 3, São Francisco 2. Jogos de domingo, Clássico Bavi em Salvador, Vitória 5, Bahia 2. E goleada fantástica. Vitória do Vitória. Em Ilhéus, River 4, Eunápolis 1. Em Alagoinhas, Catuense 2, Poções 1. Em Feira de Santana, Fluminense 0, Jequié 1. Campeonato Pernambucano, segundo turno, hexagonal. Nos aflitos, Náutico Esporte Clube do Recife empataram 1-1. Tivemos um jogo no Cabo, onde o Cabense e Vitória empataram 0-0. E no Arruda, Santa Cruz 1, Central também 1. Campeonato Capixaba, primeira fase, retorno, oitava rodada. Jogos da chave A. Em Vitória, Vitória 1, Rio Branco 2. Ainda em Vitória Desportiva 2, Colatina 0. Já em Linhares, Linhares 2, São Mateus 1. Chave B, em Venda Nova, Rio Branco 1, Rio Pardo 2. Em Alegre, o pessoal não ficou feliz. Comercial 1, Alfredo Chaves 2. Um jogo muito comercial. Em Muniz Freire, Muniz 3, Mimosense 0. Campeonato Alagoano, segunda fase, primeira rodada em Maceió, CRB 1, Miguelense 0. Miguelense, é fácil? Na Coreia arranja cada um. Arapiraca, Asa 1, CSA também 1. Em Capela 1, Cruzeiro 1. Tá vendo? Em Palmeira dos Índios, CSE 1, Bom Jesus 1. Esse jogo Capela e Cruzeiro devia ser realizado na Semana Santa. É, realmente. Bom, em União dos Palmares, o Zumbi bateu 7 de setembro, 2-0. Em Viçosa, Comercial 0, Batalhense também 0. O Campeonato Cearense, pela terceira rodada do segundo turno, teve 2 jogos no sábado, ambos em Fortaleza. Calouros do Ar 1, Ferroviário 1 e no outro, Fábio. América 0, Guarani de Sobral 1. Mas neste domingo, em Uruburetama, caiu para mim, Uruburetama 1, Itapipoca também para mim, 1-1. É, o Uruburetama, sabe que eu recebi uma carta contando da história do Uruburetama, uma próxima oportunidade, vou ler, que realmente vale a pena. Eu espero então receber uma de Itapipoca, porque também vale a pena. Tá legal. Em Russas, América 2, Quixadá 1. Em Iguatu 2, Guarani de Juazeiro 1. Em Juazeiro do Norte, Casa 2, Portuguesa de Crato 1. E tivemos ainda o clássico Ceará 2, Fortaleza 1, decidindo o primeiro turno. Os demais jogos ditos aqui são do segundo turno. Campeonato Potiguar, segunda fase do primeiro turno, hexagonal. Em Natal, ABC 2, Baraúnas 1. Em Mossoró 1, Caicó 0. Em Parnamirim 2, Alecrim também 2. Campeonato do Pará, nona
nona rodada de turno. Em Belém, Clube do Remo 2, Sport Belém 1. Outro jogo da capital, Paysandu bateu o Tiradentes 4-1. E final de semana agitado em Belém. Tunaluso 3, Bragantino 2. Em Mosqueiro, Pedreira 2, Vila Rica 1. Campeonato Sergipano, primeiro turno, segunda fase, segunda rodada em Manuim, Maruinense 0, Sergipe 0. Em Itabaianinha, Olímpico 3, Cotinguiba 0. Em Aracaju, Confiança 1, Vasco 0. Em Itabi, Olímpico 2, Guarani 0. E dando sequência ao placar esportivo do final de semana no terceiro tempo da Jovem Pan, Campeonato Paraibano, primeiro turno, oitava rodada em João Pessoa. É o Campeonato Noraense. Botafogo 0, Atalaia também 0. Em Sapê, Confiança 2, Ouro Velho 0. Em Guarabira, Guarabira 0, Vila Branca 1. Gol do Sá. Contra o Guarabira, ele sempre marca. Em Monteiro, Socremo 0, Souza Esporte Clube 0. Gol contra. Já em Cajazeiras, Atlético e 13, 0-0. Em Conceição, Conceição 1, Alto Esporte 0. Campeonato Brasiliense, primeiro turno, sexta rodada. Sábado em Brasília, Dom Pedro II 1, Ceilandense também 1. Em Ceilândia, Ceilândia 0, Sobradinho 7. Desabou o Sobrado em Ponte Ceilândia. Domingo em Brasília, Brasília 1, Tiradentes 0. Ainda em Brasília, Brasília 2, Comercial 1. Em Lusiânia, Lusiânia 1, Planaltina também 1. No Gama, Gama 4, Samambaia 2. Em Taguatinga, Taguatinga 0, Guará 2. 21 horas, 21 minutos, é o terceiro tempo do futebol Jovem Pan, em nome do Bradesco, meu banco e de peças genuínas GM, a alma do seu Chevrolet. Campeonato Maranhense, primeiro turno, segunda rodada em São Luís, Sampaio, Correia e Maranhão 2-2. Em Olho de Água, Expressinho 0, Americano 4. Onde? Olho d'Água. Já em Bacabal 2, Coroatá 1. Só na Foré conhece. Brincadeira. Em Caxias, Caxiense 0, Codó 0. Agora, quem nasce em Olho d'Água, o que é, Roberto? Olho d'Aguaienses. Isso. Campeonato Mato Grossense, primeira fase, primeiro turno, primeira rodada. Sábado em Sinop, Sinop 3, Operário de Cuiabá 1. Em Jaciara, Jaciara 0, União Rondonópolis 2. Em domingo, em Barra do Garças 0, Dom Bosco 1. Em São José do Rio Claro, Flórida 1, Cáceres 1. Campeonato Sul Mato Grossense, primeiro turno, sexta rodada em Dourados, Operário 1, Operário de Campo Grande 1. Justiça. Entre operários não deve haver vitorioso. Nem desavenças. Aliás, vitorioso entre operários é muito difícil. É verdade. Em Corumbá, deixa pra você. Em Corumbá, Marítimos 0, Ubiratã 3. Campeonato da Amazonas, segunda rodada no primeiro turno. Sábado em Manaus, Fast Clube 3, Sul-América 0. Nesse domingo também em Manaus, América 1, São Raimundo 1. Agora é a vez do placar internacional, Roberto. Houve uma época que a gente declinava aqui o campeonato amazonense, tinha cidades com nomes bonitos. Princesa dos Solimões, Itacoatiara, nomes indígenas lindos. E agora tudo em Manaus, virou um cosmopolitano o campeonato lá, tudo Manaus. É verdade. E a semana passada eu disse que iria para o Maranhão nas minhas férias. Consegui aqui uma passagem gratuita para você ir para Olho d'Água. É muito bom. Bom, vamos agora ao placar internacional e destacando primeiramente o campeonato italiano que viveu nesse final de semana, 13ª rodada de segundo turno. E pelo jeito o Milan pode confeccionar as faixinhas. É isso mesmo. Começando o placar pelo campeonato italiano, segundo turno, 13ª rodada, Atalanta 3, Cagliari 0. Bari 2, Cremonese 1. Udinese 1, Fiorentina 0. Nápoles 0, Milan 1. Internazionale 8, Padova 2. Lazio 2, Parma 1. Vicenza 2, Roma 1. Juventus 0, Sampdoria 3 no sábado, antecipou e perdeu. E, para finalizar, Piacenza 1, Torino, que está muito mal, 0. Campeonato português, o Porto venceu, o Benfica apenas empatou. Esse resultado antecipa para a equipe do Porto o título da temporada 95-96. Os resultados gerais: Sporting 3, Belenenses 1. Gil Vicente 0, Estrela Amadora 1. Chaves 1, Vitória de Guimarães 2. Lessa 3, Tirsense 1. Porto 2, Salgueiro 0. Boa Vista 1, Marítimo 0. Braga 0, União de Leiria 0. Campo Maiorense Benfica, que foi o jogo que decidiu mesmo, 0-0. E o Benfica vinha crescendo de produção, foi empatar exatamente com o Campo Maiorense, que, se a memória não me falha, é o último colocado. Farense 0, Felgueira 0, mais um empate para finalizar. Muito bem, tivemos ainda no Campeonato Espanhol a 15ª rodada de retorno, e ali a coisa está complicada. O Atlético largou na frente, chegou a conquistar 14 pontos, mas
Foi cedendo terreno, agora tem apenas 3 pontinhos de diferença em relação ao Barcelona. Como diria Milton Neves, o Atlético é a portuguesa da Espanha. Tenerife 4, Salamanca 0. Albacete 2, Compostela 1. Real Sociedad 5, Valência 2. O Valência do Viola perdeu e de goleada, hein? Racing Santander 1, Barcelona também 1. Atlético de Madrid e Betis 1-1. E o jogo foi no Vicente Caldeirão, casa do Atlético de Madrid. Gijón 0, Oviedo 1. Sevilha 0, Real Madrid 1. Espanhol 4, Raio Vallecano 2. Celta de Vigo 1, Saragossa também 1. La Coruña 2, Mérida 1. E o Valladolid Serrano empatou com o Atlético de Bilbao 1-1. Campeonato Argentino, torneio Clausura. Tivemos uma rodada importante do torneio Clausura, Espanhol e Vélez. Espanhol 1, Vélez 2. Estudiantes 2, Banfield 2. O jogo Ferro, Carril e Colón será realizado amanhã, segunda-feira. Ginásio Jujuí 2, Belgrano 0. Huracan e São Lourenço 1-1 e o meu São Lourenço não tem jeito. Lanús 3, Ginásio de La Plata 1. E os Old Boys 1, Boca Juniors de Maradona e Canidia em boa fase 0. Platense 0, Argentino Júnior 0. E o Flávio Prado deu um salto de alegria quando eu dei aqui a derrota do Boca. Racing e o Rosário jogaram na sexta-feira e o Rosário venceu 1-0. E o que aconteceu no clássico da rodada? Olha, surpreendente resultado. O River Plate apanhou de goleada do Independiente. O Independiente que perdeu dos mesmos 4-1 do Grêmio, certo? Se não me falha a memória. Estava numa situação muito ruim em termos de campeonato argentino, até mesmo o técnico da equipe era ameaçado de demissão, voltou de Kobe e olha, 4-1 no River Plate, Francesco Lituro. É verdade. E tivemos ontem um jogo pela Copa Libertadores, no seu grupo 2, o Peñarol, empatando com o Sporting Cristal 1-1. As notícias internacionais que chegam à redação destacam o tênis, onde o norte-americano Pete Sampras ganhou neste domingo o torneio da cidade de Hong Kong, prova válida para o circuito da ATP, com prêmios de $328 mil. E, ao mesmo tempo, o primeiro lugar na hierarquia do tênis mundial, vencer na final seu compatriota Bai Teo-Cheng, ganhador no ano passado. Os parciais 6-4, 3-6 e 6-4. Vai guardando esse papel aí para um próximo boletim. Tivemos também, lá em Copenhague, o Quênia vencendo o Campeonato Mundial de Revezamento de Atletismo Masculino, ao cobrir a distância de 42.195 quilômetros, com o tempo de 2 horas e 40 segundos, enquanto o Brasil ficou em segundo lugar e a Etiópia em terceiro. Mais uma aqui do tênis, vem do Estoril, em Portugal, onde o austríaco Thomas Muster venceu pelo segundo ano consecutivo o torneio de tênis do Estoril. Primeira prova em quadra de saibro da temporada, derrotando o italiano Andrea Gaudenzi. Muster venceu por 7-6, 7-4 no tiebreaker e finalmente 6-1. Mais tênis, esse de Amélia Island. A tenista romena Irina Spirleia venceu hoje o torneio de Amélia Island, derrotando na final a francesa Mary Pierce em 3 disputados sets. A romena, de 22 anos, conseguiu o terceiro título de sua carreira ao vencer Pierce 6-7, 7-9 no tiebreaker, 6-4 e 6-3. Na véspera, a número 22 do mundo havia causado surpresa, eliminando a segunda pré-classificada, a espanhola Arantxa Sánchez, segunda na quadra de saibro. A Jovem Pan adora você.